Olá pessoal, tudo bem? Nesse terceiro vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas e alguns métodos de extensão para trabalhar com collections em C#. No primeiro exemplo eu vou mostrar uma implementação do add_range, como que a gente usa ele. Eu tenho aqui uma classe de produto, que tem algumas propriedades, e o que o meu programa faz? Ele cria uma lista de produtos e uma lista de produtos para adicionar. E faz um for each e adiciona produto por produto. O meu método chamado carrega produtos simula como se fosse um acesso a um banco de dados, a um serviço que vai carregar aqueles meus produtos. Vou executar esse código. Notem o tempo que ele vai demorar para adicionar uma coleção na outra. 50 milissegundos. Então, como que a gente melhora um pouco isso? A gente usa um método chamado add_range. Então, ao invés de eu ter que fazer um for each, eu posso só utilizar aquele método. Produtos.addRange, passando como parâmetro a lista de itens que eu quero adicionar nessa minha coleção. Só isso. Eu vou executar meu código. Notem que ele vai ser mais rápido. Aqui, demorou 24 milissegundos para executar. Vou executar novamente. 19 milissegundos. No próximo exemplo, vamos dar uma otimizada nessa parte que carrega os produtos. Então, esse meu add_range pode ficar para baixo. Eu queria mostrar esse método que eu criei, carrega produtos. Então é muito comum a gente criar uma coleção intermediária, uma coleção de retorno, para depois adicionar ela. Então eu vou mudar aqui um pouco os contadores de tempo. Eu vou comentar esse add_range por enquanto. Notem que para carregar os meus produtos, para fazer toda a interação que eles precisam, para gerar eles, eu demoro 3.600 milissegundos. Então, como a gente consegue otimizar um pouco isso? Vamos lá no meu método carrega produto, que a gente vai dar uma olhada nele. Eu vou inclusive deixar o add_range aqui, que eu vou mostrar um negócio interessante para vocês daqui a pouco. Bom, o meu carrega produto ele faz um laço e cria uma coleção intermediária para retornar. Então vou remover essa coleção, vou mudar o tipo de retorno, ao invés de list, para enumerable, para a gente poder utilizar um outro tipo de retorno. Vou deletar aquela adição naquela lista temporária. E vou usar uma palavra reservada que chama yield return. Qual que é a ideia? Na hora de compilar, isso daqui vai gerar para a gente uma... Ele vai manter o estado daquela enumeração que a gente está fazendo e retornar. Se a gente der uma olhada, só tem um erro aqui que é add_range. Add_range precisa ser uma collection. Então vou dar um toList e não um enumerable. O meu produto para adicionar não precisa nesse momento, então vou executar esse código. Notem que ele demorou 1.800 milissegundos, ou seja, metade do tempo. Vou executar de novo, 1.976 milissegundos. Então, utilizar esse tipo de retorno sem você criar toda uma coleção, uma lista, para você poder retornar é bem legal. Então lembrem-se, pessoal, usar o yield return, onde vocês conseguirem, também é bem legal. Nesse outro exemplo, eu vou mudar um pouco a minha classe e vou adicionar uma variável aqui, uma propriedade chamada desconto, que é um boolean. E aí o meu programa ele vai carregar 10.000 produtos e eu vou colocar na mão o produto 300 com desconto. E aí eu vou rodar todas as minhas bases de usuários, por exemplo, e ver se existe um produto com desconto. Se existe, manda um e-mail com desconto. Não necessariamente eu preciso daqueles produtos, mas eu tenho que saber se está rolando uma promoção. Eu vou executar isso daqui. Então, eu fiz com um count e ele demorou 458 milissegundos.
Então, se eu fosse, por exemplo, mandar um e-mail para 1000 usuários e eu fizesse esse count 1000 vezes, ele ia demorar 458 milissegundos. Então, como que a gente otimiza um pouco esse código? Se a minha regra de negócio é mandar um e-mail se existir algum produto com desconto, eu não preciso usar o count. Eu posso usar um método chamado N, que a partir do momento que ele encontra alguém que satisfaça, ele já retorna true. Então ele não está precisando navegar pelos 10.000 produtos, e sim ele retorna no primeiro momento que ele encontra um produto que é true, que o desconto é true. Vou executar. Notem a diferença, 18 milissegundos. Então, esse tempo não necessariamente é exato assim, ele vai demorar de acordo com em qual item ele vai encontrar, para quantos itens ele precisa percorrer para encontrar aquilo. Mas em vários cenários é bem mais otimizado usar o N do que o count. No próximo exemplo, eu vou mostrar um cenário parecido, mas não o mesmo, tá? Eu fui lá na minha classe e eu criei uma outra propriedade chamada ativo. E o meu programa precisa validar se todos os meus produtos, toda aquela minha coleção que está em memória, está ativa. Então, como que a gente faria isso? Vou até escrever aqui, validar se todos os produtos estão ativos. Como que a gente faria? Faria um if, contando quantos produtos tem, e contando quantos produtos tem que a propriedade ativo seja igual a true. Claro que eu não preciso escrever ativo igual a true, mas essa é a implementação. Executar esse código. Ele vai demorar 17 milissegundos para fazer essa comparação com esses dois counts. Como que a gente consegue otimizar um pouco esse código? A gente vai utilizar um método parecido com o que a gente acabou de usar, que era o N, mas ele chama all, produtos.all, que satisfaçam essa condição. Então ele vai olhar e vai falar, toda essa minha coleção, todos esses produtos satisfazem essa minha condição? Vou executar ele aqui e ele vai demorar 15 milissegundos, ou seja, foi mais ou menos uns 2 milissegundos mais rápido. Eu sei que parece pouco, mas em vários cenários de larga escala, esses milissegundos fazem toda a diferença. Então essa é a dica de usar o método chamado all. Legal, pessoal, vamos agora para o último exemplo, que é a parte de dictionary. Imagina que agora minha classe de produto tem uma string que chama categoria. E eu também mudei um pouco aquele meu método carrega produto, que ele carrega ou livros ou cursos como categoria daquele meu objeto. E aí, imagina que na minha tela eu preciso retornar, por exemplo, um dicionário, e um dicionário que a chave seja o nome daquela minha categoria e o meu objeto seja a lista daqueles produtos. Como que a gente faria? Criaria aqui como exemplo um dicionário de categorias, nos produtos agruparia por categoria e retornaria uma lista com as categorias. E para cada uma dessas categorias eu faria uma consulta daquela minha coleção de produtos, procurando tudo que for livro, tudo que for curso, e adicionaria naquele dicionário. Vou executar, se a gente der uma olhada, eu tenho 2 itens no meu dicionário, que a chave é livros e a chave é cursos. Legal. Qual que é o problema desse código, pessoal? Ele está bem difícil de entender e eu tenho que fazer várias coisas. Eu primeiro preciso agrupar todas as categorias para depois achar quais são os produtos dela. Então, como que a gente otimiza todo esse código? Simples. A gente pega aquela nossa coleção de produtos, dá um group by por categoria, p.categoria, e aí a gente vai dar um ponto to dictionary,
falando, olha, a minha chave desse dicionário é o texto da minha categoria, g.key. E o meu valor é g.value, g.toList. Simples assim. Então eu tirei todas aquelas linhas e substituí por esse código. Ele faz um group by e converte tudo para um dicionário, que a chave seja o nome da categoria. Se a gente der uma olhada, o resultado é exatamente o mesmo, pessoal. Então, essa é uma outra dica que eu tinha para vocês. Em alguns cenários, usarem o toDictionary. Legal? Todos esses exemplos, pessoal, estão no meu GitHub, tá? Eu vou deixar aqui para vocês também o meu site, o meu blog, o meu GitHub, github.com/rodolfodino. E também o meu Twitter, se alguém quiser mandar alguma dúvida, eu estou lá à disposição. Obrigado, pessoal!